Boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma profissão que procura, não, que procura defender os direitos da população, Certo, de defender. nós. Mas eu quero saber o conceito da palavra, a etimologia da palavra. A etimologia da palavra. O termo advogado, advocacia, vem do latim, quer dizer isso. Eu Mas você respondeu correto, muito bem. cheguei agora, está perguntando o quê, professor? O significado etimológico da palavra advocacia. Vocês disseram que ouviram, assistiram. É aquele que dá. Falem. Eu assisti. É aquele que meu Deus do céu, é aquele que defende o direito do outro. Meu Deus, eu estudei isso ontem. Pois é, tá vendo? Mas é assim, porque isso se chama rede social. A gente fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica aí, acaba que mais vamos apreender esse conceito, tá? Apreender esse conceito, né? Quando eu estou estudando, eu não sei. Não, você é disciplinada. Eu vejo se você está esse ano passado também, você é disciplinada, tá? Mas muito bem, muito bem. Vi lá que já respondeu fora, só duas pessoas responderam fora, tá? Você e o Matheus. Mas vamos lá. A denominação de advogado. Olha, além de ser 8 questões na prova da OAB, vocês vão ter que saber ética para a vida inteira, né? Vocês não podem sair, né, pisar ali em falso, porque a OAB está em cima. A OAB está em cima, tá? A OAB, para suspensão, pode haver até cancelamento da carteira, mas vamos estudar isso mais para frente, sobre os crimes, né, que podem, ou até mesmo deslizes, né, que podem soar desse jeito, né, ter esse tipo de penalidade, tá? O que quer dizer advocacia, pessoal? O que quer dizer o significado de advocacia? A denominação de advogado vem do latim, que quer dizer o quê? Advocatus, vocati ad, aquele que o quê? Que faz o quê? Que intercede a favor de alguém, não é isso? A literalidade do termo advogado quer dizer aquele que intercede a favor de, alguém, tá? Aquele que intercede a favor de alguém. Bem, então vocês estudaram ontem, a Hilda está muito empolgada, já perguntando os direitos da advogada, as prerrogativas, e é muito importante, porque é uma lei nova, né? As prerrogativas da advogada, é uma lei que está aqui nesse livro também, tá? Esse livro aqui muito bom, eu vou sorteá-lo, tá bom? Não esse aqui, né? Esse aqui já está rabiscado, esse aqui já está marcado, mas eu vou sortear, sim, um exemplar desse livro mais para frente, tá? Mais para frente. Peço que vocês acompanhem as mensagens do grupo, eu não coloco tanta mensagem assim, só coloco no dia da minha aula, e um vídeo ali, né, para estimular vocês a terem mais disciplina e tal. Né? Então, o grupo só vai ser movimentado só na quarta-feira. E se surgir uma dúvida, é claro, você pode perguntar lá no grupo, quem sabe a dúvida também de outros colegas, tá? Ou no privado, como a Hilda fez, mandou no privado, mas eu achei por bem divulgar no grupo, por se tratar da matéria e de interesse de todos, tá? Então, a lei aqui é a Lei 13.363 de 2016, que fala das prerrogativas da advogada, a questão da revista, a questão da lactante, da gravidez, né? Tem uma audiência, ela não vai ser a última a ser ouvida, não. Tem que ser a primeira, por mais que ela tenha chegado depois, bem depois, ela vai ser a primeira, sim, porque ela está grávida, tem que ter prioridade, sim, e faz parte, né? Questão de equidade, tá? Bem,
Agora, eu quero perguntar ao... pessoal, aqui é ética, viu? Ética tem dessas coisas mesmo. A pergunta aqui é na hora, ao vivaço. E não saia, viu? Que eu vou saber se você está fugindo aqui da ética, tá bom? Então, vou perguntar aqui a Andressa Nogueira, quais são os princípios da advocacia? Os princípios da advocacia. Quais são? Quatro princípios básicos da advocacia. Quatro princípios básicos da advocacia, além de estar presente na Constituição, no artigo 133, tá? 133, também está presente aí no artigo 2, né, do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? E o que mais? Vamos lá? Quais são os princípios? Hein, Andressa? Eu acho que eu só sei dois, professor. Diga. Eu sei que o primeiro é preservar, o segundo é atuar com destemor e os outros dois eu não me lembro. Certo, mas vamos para a Constituição, né? Tá lá na aula, você assistiu a aula de ontem? Não toda, mas eu comecei a assistir, acho que eu parei na metade. Tá bom. Então, lá na Eu aula... lembro que é alguma coisa como A Hilda tá impossível hoje, que bom. Mas isso também, Andressa, viu? Você não respondeu de todo errado, não. Mas vai lá, Hilda, você quer falar? Pode falar. A Ellen vai completar. Diga 2 e a Ellen 2. Professor, minha memória não é muito boa assim, não. Não, mas vamos lá, vai dar certo. Eu lembro que Não estou ouvindo direito, está cortando o áudio. Não sei se eu vou lembrar, não. Eu lembro que são quatro coisas, mas duas começam com I, Isso. não vou lembrar. Indispensabilidade, isso mesmo. Isso. Você não pode E a outra dispensar também o diz advogado, né? Você tem, sim, o direito, né, de ser ouvido, né, por um advogado, tá? E a outra, vamos lá. Quem quer participar? Isso aqui, ó, vamos lá, Andressa. E tá gravado, né? Qualquer coisa eu só recorro à gravação para ver quem ganhou o ponto. Tá bom? Hilda tá participando. Pode digitar também, não tem problema, mas eu gosto mais de ouvir a voz de vocês, né? Para ter interação. Já não tem a câmera, então... Certo. O outro é Certo. inviolabilidade. Eu sei que há dois nomes que começam com I. Não, é dois ou é três? Que eu gravei que era assim, dois inviolabilidade, muito bem. Indispensabilidade é personagem indispensável, advogado, é personagem indispensável da administração pública, certo? O defensor público é um advogado, né? Então, é personagem indispensável da administração pública, tá? Depois, temos a inviolabilidade, ou seja, no artigo 133, você tem que estudar anotando, só ouvir não dá, eu sei que muitos de vocês fazem isso, mas estudar com fichas, resumos, eu já disse para vocês, né? Estudar com fichas, resumos, assim, ó. Estudar com fichas, resumos, dessa forma, tá? E aí você pode recorrer, no momento da pergunta, né? Vai que eu pergunto, e aí você está com sua ficha, resumo, aí, tá bom? Então, faça dessa forma, tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá? Eu estudo assim, ainda estudo, tá? E é dessa forma que é mais efetivo, tá? São resumos, são palavras chaves que pode ajudar na memorização, tá? Memorização. Não se sinta, viu, Hilda? Meu Deus, estou limitada. Não, nada a ver, e é memória. Isso vai com a repetição também, tá? Repetição também. Eu duvido se você vai esquecer agora os princípios.
Agora, Ellen, o primeiro, qual é? Indispensabilidade. O segundo, inviolabilidade, né? Inviolabilidade. Tá certo? É garantida a advocacia a sua inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão. O agente da polícia não pode chegar no seu escritório aí e violar seu escritório, né? Não, tem que ter... E outra coisa, os documentos que estão ali estão resguardados. É sigilo. Não pode também fazer você... forçar você a dizer algo, né? Da conversa, porque é sigilo de profissão, tá? Bem... Igual o negócio do Bolsonaro, né? Que o advogado não falou de jeito nenhum quem foi que pagou ele, né? Justamente. Não pode. Não pode. A não ser que atente contra a vida de alguém, né? Por exemplo, você tem um cliente e o cliente diz, eu vou matar aquele cara. Pode ter certeza. Então, a morte presumida. Um crime ali, a morte não. Um crime presumido ali, né? Peraí, então é melhor... Olha, calma. O advogado também tem que ser um pouco psicólogo, tá? Por isso vocês pagam essa disciplina, psicologia jurídica. Tá? Então tem que ser um pouco psicólogo também, de olha, peraí, vamos, se acalme, para que isso? Você vai cometer outro crime? Como é que é? Não, e por mais que não, por exemplo, herança, né? Um inventário, acontece muito isso, né? De jurar o outro, de prometer, não. Então o advogado tem que acalmar os ânimos também do cliente. Aí, nesse caso, sim, o advogado pode quebrar, né, o sigilo, porque vai atentar contra a vida de alguém. Caso o advogado não faça, e for descoberto que ele sabia, o advogado pode ser processado, né? Pode até ser preso. Tá? Então, tem que apaziguar os ânimos do cliente também, né? Ainda mais o advogado criminalista. Bem, então, indispensabilidade, inviolabilidade, e a outra, Ellen, por favor, diga as outras duas funções do advogado. Eita, quase falava já. As outras duas? As outras duas. Honestidade? Não, são princípios, né? Aí é mais como valor, né? Honestidade, tá? Mas pessoalidade. Como é que é? Personalidade. Também. Mas que rege a advocacia. Tem a função social, né? Que eu lembro Função que ele faz social, muito bem. uma parte gratuita. Agora, o outro I eu não vou lembrar, não, que são 3 Is. Função social, né? Você começou a falar aí atual, Pan, né? Deu um exemplo aí. Eu acho que a lealdade, né? Que o cliente deve ter com... Também. Ou o advogado deve ter com o cliente. Mas aí já está na questão da inviolabilidade. Evidentemente que tem dezenas, né? Podemos elencar a questão da honestidade, inviolabilidade, mas vamos para a letra da lei. O que a Constituição diz? O que o Estatuto diz? Primeiro foi indispensabilidade, segundo, inviolabilidade, terceiro, função social, que tem o pro bono, advocacia para o bem. Pro bono é o quê? Advocacia para o bem. Eu não posso, através da advocacia pro bono, da gratuidade de uma peça que eu fiz, de uma assessoria que eu dei a determinada pessoa, eu não posso divulgar isso, ter essa atitude como essa função social como um marketing, né? Eu não posso. Não é pro bono, não é para o bem, é bem kantiano, por isso a gente estuda Kant primeiro, né? Ou seja, é o dever pelo dever, né? É a doação pela gratuidade mesmo, a gratuidade pela gratuidade. Eu não posso dizer na Rádio Cerrado, chegar lá e, olha, eu fiz um pro bono recentemente, não, de forma alguma. Né? Não posso tornar isso um trampolim para captar a clientela. E a outra, né? Indispensabilidade... Sim, diga. Nesses casos aí da função social, pode agir naquele negócio da ONG, né, para aquelas pessoas que têm uma baixa condição de poder pagar o advogado. Isso, justamente. Por exemplo, a Letícia não pode, né, porque ela é rica, né? A Andressa também, né? E brincadeiras à parte, né? Quem me dera. Quem me dera, né, Andressa? É verdade. Então, pode, isso mesmo, Hilda. Então, tem que comprovar, né? Você não pode, por exemplo, uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Não, é pro bono aí, não. Você tem que comprovar que a pessoa, de fato... Acontece isso muito em caso de pensão, né?
geralmente as mães não têm condições, né, de arcar com advogado, e acontece muito isso, né? Formosa tem um advogado lá que faz muito, não vou citar o nome, evidentemente, mas faz muito isso, né? Não com a mesma pessoa, mas porque tem um prazo, tem um período também que vamos ver, tá? Até 3 anos, né? A pessoa tem que parar ali de passar de molho ali para poder novamente, né, ser escolhido, ou até mesmo o advogado poder ali falar, né, e fazer o pro bono com aquela determinada pessoa, tá? Não pode todo mês um pro bono. Não é frequentemente o pro bono. Não deve ser habitualmente, porque é desleal com um colega de trabalho. É desleal. Aquele ali está gratuito, por que eu vou? Né? Não pode ser assim, tá? É eventual, né? Lá uma vez mesmo, né? Porque senão você vai sobreviver como? E, como eu falei, é desleal com os colegas, tá? Mas, pro bono para o bem. Kant vai dizer o quê? Olha, você não deve, através da sua ação, tornar ali como trampolim para conseguir algo em troca, né? É o princípio deontológico mesmo, é o dever pelo dever. Então, é contra qualquer tipo de finalidade, né? Seja marketing, seja captação de clientela. Então, pro bono é para o bem. Agora, nós estudamos aí inviolabilidade, indispensabilidade, função social, e o último princípio, qual é? Vou perguntar a vocês de outra forma. Responda com sim ou não. O advogado é subordinado ao Estado? A advocacia, a OAB, por exemplo? Não. Não. Então ela é o quê? Ela é o quê? Ele defende. Independente. Ele é independente, né, não? Isso, Ellen, Lívia, Hilda, autônoma, independente, isso mesmo. Independente, né? Tá certo? Então veja que eu estou aqui fazendo como Sócrates fazia, né? O parto das ideias, né? Veja, vocês sabem, né? Independência. Ou seja, a despeito de um advogado prestar um serviço público, isso não o torna vinculado ao Estado. Não, é independente do Estado. Agora, por exemplo, eu sou funcionário do Estado, eu não posso advogar contra o Estado, né? Não posso advogar contra o Estado. Um funcionário público, por exemplo, que é estadual, não pode advogar contra o Estado, né? O Estado está pagando, tá? Né? Um procurador do município não pode advogar contra o município, entende? Então, não se pode. Agora, não o torna dependente, desses órgãos, né? Não torna dependente. Então, é regime CLT, o advogado, tá? É regime CLT. Veja que tem um regimento próprio, né? Não é uma função, por mais que te assuma uma função pública, né? A advocacia pública, né? Temos os defensores, mas a OAB não é subordinada, o advogado não é subordinado. É independente. Já pensou se o Estado mandasse na OAB? Nossa Senhora, estaríamos perdidos. Né? Estaríamos perdidos. Tem que ser independente, né? Tem que ser independente. No caso, por exemplo, né? De outros casos, né? Então, não somente esse que a Hilda mencionou. Bem, os princípios da independência profissional, recusar defesa que contraria a manifestação do advogado, por exemplo, é também uns princípios fundamentais. Por exemplo, você estudou, a Hilda estudou, o Marcos estudou, a Letícia, a Andressa, e aí chega o cliente querendo, de certo modo, opinar. Ele pode sugerir uma estratégia, mas o advogado pode aceitar ou recusar. Ele é independente para seguir ou não, entende? Então, quem tem a perícia, quem é perito na área, são vocês, né? Futuros advogados ou advogadas, tá? Então, essa questão, às vezes, o cliente quer se intrometer muito na causa, né? E pensa que sabe mais do que o advogado, mas não, você estudou para isso ali. É vedado o exercício da advocacia como procedimento de mercantilização. Mercantilização, também eu falei na aula de ontem, tá? Mercantilização.
O que quer dizer isso? Procedimento de mercantilização. Por exemplo, eu sou um empresário e tenho uma loja, né? Tenho uma loja, mas aí eu coloco ali no hall da loja, né? Na parte de recepção, coloco os cartões, meus cartões, cartão até mesmo do meu filho, né? E tal. Pode isso? Não, não pode, porque isso está misturando os negócios, né? Até mesmo ali no meu prédio, né? No meu prédio eu tenho ali né, muitos clientes, possíveis clientes, né, no meu condomínio, eu vou lá na portaria, na recepção, e falo com o seu João, seu João, vou colocar aqui uns cartões ali na mesa, que na cesta que tem uns panfletos, vou colocar no elevador, né, vou panfletar o elevador com a minha advocacia. Pode? Não pode. Não pode fazer. O advogado não pode utilizar-se, né, da sua profissão, até mesmo da OAB, com o intuito de mercantilização, né? Tornar vamos dizer assim, a profissão algo de esquina, né? Não pode, né? Porque isso é captação de clientela, isso é aliciamento, tá bom? Então, isso é errado, erradíssimo, tá? Bem, continuando. Nós vimos também ontem, né, vocês, a questão da advocacia. É importante, quando vocês estiverem na aula, além de anotar, vocês peguem a Constituição, leiam Pois professor, não, diga. desculpa interrompê-lo. Não, Tipo assim, pode... isso aí só funciona para o advogado que não pode ou para outras áreas específicas, tipo, por exemplo, eu tenho uma determinada loja, né? Aí eu conheço uma pessoa, vamos supor que a pessoa é veterinária e tal, aí ela deixa uns cartões lá. Não pode? Pode sim, pode. Outra E por profissão, que só o advogado não pode? porque é captação de clientela, né? Parece que você está ali aliciando os clientes, forçando o cliente ou até mesmo ali induzindo o cliente a te contratar, entendeu? A te contratar. Não está dando tanta liberdade ao cliente assim, né? Então, isso é mercantilização. E está no código, tá? Está tanto no código quanto no estatuto. Então, não pode utilizar a advocacia, né, como para fins de mercantilização. Tem um time de futebol, coloco lá advocacia, não sei o quê. Não, não pode, né? Estou num programa de rádio, por exemplo, né? Estou num programa de rádio e eu posso falar da OAB, de maneira geral, né, e tal. Mas eu não posso, lá no programa de rádio, toda semana eu estou no mesmo programa. Pode? Não pode. Não pode. Por quê? É indução, ali está fazendo uma propaganda e é desleal com a classe. Né? O advogado não é um funcionário público. Né? Já pensou? Vamos dar uma hipótese aqui, viu, Letícia? Vamos dar uma hipótese. Boa pergunta a sua. Olha só, a Andressa é advogada, todos vocês são advogados, né? Suponhamos. Aí vocês juntam aqui as 10 pessoas, tá? Juntam as 10 pessoas, vamos formar um escritório, vamos dizer assim, Mesquita, Poliana Mesquita. Poliana que deu a ideia, Poliana e... Tá, Poliana, Mesquita e Nogueira consultoria ou advocacia, tá? Vamos colocar assim, escritório. Né? E vocês outros são membros desse escritório, né? São membros desse escritório. Aí, a Letícia é amiga do radialista da cidade. E o radialista procura a Letícia para comentar, né, um assunto lá, uma lide que está acontecendo e tal, ou até mesmo esclarecer, né, direitos do consumidor. E o radialista tem uma ideia. Vamos fazer um quadro com você, Letícia, todo dia, ou até mesmo toda semana aqui na rádio. Mas aí na cidade também tem outros escritórios. Aí os clientes, os ouvintes vão ouvindo. Olha, Letícia, ela é muito interessante, ela tem a desenvoltura, né? E vai começar, evidentemente, a migrar, né? Para o seu escritório. Isso é justo com os outros? Não. Não é. Né? Não é funcionário público. Você pode ir esporadicamente, eventualmente, né? Eventualmente, você está ali e... tudo bem, vamos lá, um quadro no Mais Você, no programa, em qualquer outro programa. Eventualmente.
Você não pode continuamente chamar a mesma pessoa para esclarecer, para falar. E outra coisa, você não pode fazer publicidade do seu escritório na rádio. Você não pode fazer publicidade, porque, novamente, a advocacia não é mercadoria, né? Não é um produto que você chega lá na prateleira e não é isso. Apesar que, às vezes, na realidade, se tem demonstrado com essas redes sociais, advogados dando consultoria em WhatsApp, né, e tal. Não pode. Já pensou um áudio seu no WhatsApp? Professor, Diga, já pensou um áudio seu parar em São Paulo, ou até mesmo um cliente distorcer o que você falou? Né? É diferente de um veterinário, é diferente de um médico, é diferente. Entendeu? Pois não, diga aí. professor, e pode um escritório de advocacia contratar determinada profissão para fazer tipo perícias, sabe? Para poder fazer Pode. laudo, fazer quesitos, para poder colocar. Não pode, né? Pode, não tem problema Agora, eu nenhum. não posso, é a pessoa da mesma profissão. Tá certo. Isso mesmo. Agora, uma pergunta que você me falou que é muito importante. Por exemplo, suponhamos, eu sou, tá, vamos utilizar o exemplo da Letícia, veterinário. Sou veterinário, ou até mesmo médico, né? Médico ali, né? Clínico geral. Mas também tenho advocacia. E aí, posso exercer as duas profissões? Não, você não pode exercer as duas profissões. Você não pode, porque vai haver conflito aí. Vai haver conflito, né? E a pessoa, eu estou processando uma determinada empresa, não, então tá bom. Então, novamente, aliciamento de cliente, captação indevida de clientela, né? Você pode fazer uma publicidade, você pode fazer uma publicidade Ô, honesta. professor, Diga. então, nessa situação aí hipotética que o senhor está falando, no meu caso, que eu sou fisioterapeuta, aí eu vou ter que escolher entre uma profissão e outra. Eu não posso trabalhar nas duas, eu só não posso Não, professor. Quer dizer que eu não posso trabalhar meio período, por exemplo, ou 2 dias na semana numa prefeitura e os outros dias trabalhar com a advocacia. Eu não posso. Não, você pode prestar consultoria, nada impede você. Nada impede, mas vai gerar, de certo modo, um conflito. O que o estatuto diz, o que o código diz é que a única profissão que o advogado tem que exercer, né, são as atividades privativas de advocacia. A única profissão que o advogado pode exercer é professor universitário. Né? É tanto que você observa aí os professores da Cerrado, não tem outra além de ser advogado e professor. Entende? Então, Agora, não por vou exemplo, poder trabalhar na minha área. Tem, sim, tem. Não. Você fala que só não... Ah, tá, vai, fala também. Veja, desde que não haja conflito, entendeu? Desde que não haja conflito de interesse. Já pensou você pegar o cliente lá na fisioterapia e ser atendido também lá no seu escritório de advocacia, sendo que você que deu o laudo? Tá entendendo? Não, isso aí eu entendi. Isso aí É eu nesse entendi. sentido. O que eu estou falando sentido. é assim, ouvindo Não, pode, não tem problema. o seu relato aí. Porque Entendeu? eu vou ter duas eu vou estar com o conselho de fisioterapia e o outro conselho, né, de advocacia. Sim, Letícia, pode o quê? Diga, você sabe de alguém? Diga lá. Não. Pode falar. Deixa quieto. Por exemplo, tem advogado que tem agronomia, né? Tem um advogado aqui em Corrente que tem agronomia. Ele atua também, né? Ele faz projetos e tal, assessoria, enfim. Mas o que a OAB diz, né? Você pode exercer somente, né? Ser professor universitário. Além disso, né? Além de ser advogado, você pode ser, como eu estou falando, há um conflito ali. Há um conflito, entende? Mas nada impede, por exemplo, de você prestar uma consultoria. Agora, vamos hipotetizar. Vamos fazer uma hipótese. Suponhamos que João não passa na OAB, mas ele é fisioterapeuta.
Vamos colocar assim, você vai passar, Hilda. Ou não, também, você pode querer outra área, né? Outro concurso. Enfim. Mas João não passa na OAB, mas ele manja muito de direito. Manja muito, mas ele é fisioterapeuta, ele é concursado no município. Mas acha ali, né, clientes e se associa ali com determinado escritório, mas não como membro do escritório, mas sempre como um estagiário, né, como um assessor ali. E ele pega algumas causas. Ele faz toda a peça e tal, né? Faz tudo, e quem assina é outro advogado. Ele é ali um assessor. Um assessor. Isso pode, o bacharel pode assessorar. Você está entendendo, Hilda? Entende? Outra pessoa está assinando. Outra pessoa está assinando. Ele não vai levar o nome dele ali, entendeu? Ele não vai levar o nome dele ali e tal. Outra pessoa assina. Mas eu entendi o que você... que é uma outra porta, né? Assim, para se trabalhar usando as duas áreas. Mas o que me deixou preocupada é assim, depois de formada, né? Se eu não vou poder atuar nas duas áreas, né? Porque de acordo com o código de ética que o senhor falou aí. Não, como eu te falei, né? Assinar, por exemplo, insisto, né? O que o estatuto diz é que ética, né? O que o estatuto diz é que só pode professor universitário. Ponto. Mas eu acabei de dizer, ora, se a Hilda tem conhecimento, a Hilda tem, ela é fisioterapeuta, mas a Hilda tem conhecimento, ela se associou a um escritório de advocacia, ela vai fazer as peças e outra pessoa pode assinar, sem problema algum. E aí, evidentemente, que uma porcentagem ela vai receber. Você está entendendo? Uma porcentagem, metade. Agora, assinar, porque, novamente, um conflito, né? De repente, o mesmo cliente que você atende no hospital, em determinada clínica, é seu cliente no escritório de advocacia. É estranho, né? É estranho. Vai gerar um conflito aí de interesse ou até mesmo captação indevida de clientela. Ah, doutora, você também... Já pensou chegar lá na tua sala, no teu consultório, tá lá um panfleto ou até mesmo cartões de advocacia. Ah, se você também é advogada, eu estou precisando de advogado e tal. Entende? Então, é certa mercantilização da advocacia. Então, não pode, né, nesse sentido, tá? Mas, novamente, insisto, né, você pode fazer todo... Um minuto só, eu vou abrir outra chamada, tá? Você pode, sim, fazer o processo e outra pessoa, né, passar para um irmão, um cunhado que você tem, né? Entendeu? E aí, claro, ganhar sua comissão, tá? Então, na próxima aula, vamos introduzir um conteúdo novo, tá? De ética geral e jurídica.